Bora, meu povo. Nossa última aula de clínica cirúrgica, certo? Hoje nós vamos falar sobre as cirurgias cardíacas, que são cirurgias. Por que eu deixei por último? Apesar de ser um assunto pequeno e apesar de 50% daquilo que se deve ter na cirurgia cirúrgica, vocês já sabem, certo? Mas eu deixei por último por ser uma cirurgia de grande apreensão. Todas as cirurgias são. A gente sabe, inclusive, a gente falou isso no primeiro dia de aula. É assim, todo mundo que vai fazer uma cirurgia acha que vai, mas não volta. E a cirurgia cardíaca, ou melhor, os problemas cardíacos, aí é que piora a situação. Não deixa de ser um fundo, essa preocupação não deixa de ter um fundo de coerência, certo? Qual é esse fundo de coerência? A importância do sistema circulatório e a gravidade de alguns procedimentos e toda a sua fisiologia, certo? Então, é importante que se chame a atenção que não é uma cirurgia qualquer. É uma cirurgia que realmente requer prioridades, requer, assim, cuidados antes, durante e depois. É uma cirurgia de grande porte e que muitas vezes requer mais de 2 profissionais na equipe cirúrgica. E a depender da área do coração que vai ser feita, às vezes uma troca de válvula, por exemplo, uma ponte safena, requer mais de 2 profissionais, mais de 2 cirurgiões, certo? Então, a gente precisa ter essa consciência. As cirurgias cardíacas precisam ter um cuidado maior, certo? Muitas vezes o paciente vai para a cirurgia sem problema nenhum e a gravidade ocorre depois. Então, essa atenção tem que ser maior, muito mais do que qualquer questão cirúrgica. Todas as cirurgias necessitam de atenção mais aproximada, porém, a cardíaca, ela precisa de um afinque maior. As cirurgias cardíacas. Gente, olha, eu tô usando esse lado porque o de cá tá preso, que se não prender, eu não vou ficar boa nunca. A cirurgia cardíaca, ela pode ser realizada em caso de cardiopatias congênitas, certo? Ou seja, de origem genética e insuficiência. Vamos do meu jeito. A cirurgia cardíaca, ela tanto pode ser por como é que se chama? Uma deficiência em alguma área do coração, como pode ser as questões de revascularização. Muitas vezes, existe uma área, o miocárdio, né? Vocês viram lá em clínica médica que o infarto ocorre devido a uma necrose do miocárdio, certo? E a gente sabe que o miocárdio é a área da força cardíaca, é a área que dá, impulso cardíaco. Se ela está comprometida, essa força é perdida. E muitas vezes é por deficiência de sangue, a grande maioria das vezes. E aí, muitas vezes, uma ponte pode fazer essa revascularização, ou seja, se vocês vão ver daqui a pouco, eu coloquei aqui a tradicional, a ponte safena, em que tira a safena que é na perna e coloca, na perna é toda a extensão do membro inferior, e aí coloca um pedaço dela fazendo uma ponte no coração, para desviar o curso, né, desse sangue que não estava sendo impedido de passar. É como um tubo de água, né? Ali está entupido, o que ele faz? Ele pega ali e pega um outro curso e coloca, né? Muitas vezes serra, mas lá no caso não vai serrar não. Lá vai tirar um pedacinho lá da safena e vai desviar o curso daquela área que estava entupida. Então, é uma cirurgia que é realizada em caso de cardiopatias, congênitas ou não, viu? E insuficiência coronariana, ok? Mas para que a gente fale
cirurgias cardíacas, eu fiz aqui um breve resumo, porque eu sei que a anatomia é algo que é complexo para você ficar com ela na cabeça, que não deveria ser. Repare, para quem foi meu aluno, para cada disciplina clínica médica foi assim, para cada patologia daquela área, daquele setor, daquela região, a gente fez um resumozinho da anatomia e fisiologia. Aqui não é diferente. Então, aqui, na verdade, você tem... Peraí, deixa eu botar aqui esse coisa para cá. Você tem aqui o coração, né? A gente sabe perfeitamente que o coração é uma bomba, né? Ele é uma bomba. E tinha que ser, porque ele é o responsável, através do seu impulso, bombear o sangue para todo o corpo. E olhe que ele é pequenininho, né? É como se fosse uma mão fechada. E ele está estrategicamente aqui no mediastino, certo? No mediastino. Ele não está, a gente fala, está do lado esquerdo, mas necessariamente não é totalmente do lado esquerdo. Ele está no mediastino, ou seja, aqui no meio torácico, com a ponta levemente voltada para o lado esquerdo. E ele poderia estar nos pés, na barriga, mas Papai do Céu, que não alisou nenhum berço da faculdade, graças a Deus, estrategicamente ele colocou aqui em cima, porque ele precisa tanto bombear sangue para baixo quanto para cima. E estrategicamente ele encheu o coração de vasos, em que vai ter vasos para levar, transportar sangue venoso. Eu não vou mais dizer o que é, não, viu? Porque vocês já deram anatomia. E outros vasos para transportar o sangue arterial. Além desses vasos que transportam sangues separados, você tem vasos que vão, retirar o sangue venoso da parte de cima, ou seja, da parte acima do tórax, e outros vasos que vão retirar o sangue venoso que vem da parte baixa, ou seja, do coração para baixo, certo? E aí do coração precisa também desse mecanismo, né? O coração precisa de sangue, o coração também é um órgão, o coração também é um tecido que precisa renovar esse sangue, porque a função do coração é pegar o sangue venoso e mandar para os pulmões. Essa é a função dele. O coração é uma bomba cuja função básica é mandar esse sangue para ser oxigenado. O nosso sangue vital é o sangue arterial, é o sangue oxigenado. Então, esse coração, ele precisa pegar esse sangue, que já percorreu todo o corpo, rico em CO2, tem que chegar para ele bombear para os pulmões é que vão fazer essas trocas gasosas, e depois que faz essas trocas gasosas, devolve para o coração de novo, para que o coração faça isso, levando esse sangue para todo o corpo. E aí você vê aqui que eu fiz questão de colocar essa gravura famosa, quem fez anatomia sabe disso. Toda a aula de anatomia o professor coloca ele, em que você tem um coração, certo? Esse coração você tem aqui o lado direito e você tem aqui o lado esquerdo. Esse lado direito só passa sangue venoso e o lado esquerdo só passa o sangue arterial, rico em oxigênio. Então, o sangue não se mistura. Existe toda uma fisiologia interna para trazer esse sangue, que é essencial para que esse coração bombeie. Peraí, gente, que não está dando muito certo, não. Mas vamos aqui. Esse sangue que vem, deixa eu ver se eu faço com essa mão lá de cá. Esse sangue que vem, rico em CO2, a gente chama de sangue sujo, na hora que a gente está dando aula de anatomia. Para que o aluno saiba o que é o sangue sujo, é o rico em CO2, que não serve para a vida humana, né? Esse sangue vai chegar aqui, pela... Peraí, viu? Ai, não vai não, tem que tirar. Tem que chegar aqui, pelo sistema de veias cava. Veia cava superior traz o sangue que veio que percorreu toda a parte de cima do coração e do coração, e a veia cava, inferior, que traz o sangue que veio da parte inferior do coração. Vai chegar aqui, no átrio direito, vai passar pela válvula tricúspide,
chega no ventrículo direito, atravessa a artéria pulmonar, onde ela aqui em cima vai se bifurcar, ou seja, vai um para o pulmão esquerdo, outro para o pulmão direito, certo? Para serem trocados. Ali no pulmão ocorre o fenômeno da hematose. Essa hematose é a troca, né? Sai o sangue rico em CO2 para ser trocado. Na verdade, essa troca não é uma troca do sangue, mas uma troca das moléculas gasosas. Sai CO2 pela respiração e vai entrar o oxigênio também. Então, na hora que você expira, joga CO2 para fora, inspira, capta oxigênio para dentro. Pronto. Aqui vai ser trocado e vai retornar dos pulmões para o coração pelas veias pulmonares, né? Inclusive, vocês viram lá que são os únicos vasos que passam sangue trocado. Aqui, apesar de ser uma artéria pulmonar, o sangue que vai passar por aqui é o venoso. E as veias pulmonares, apesar de serem veias, vai passar sangue arterial, que vão vir dos pulmões, já rico em oxigênio, para vir para o coração. Aqui no coração, vai cair aqui no ventrículo esquerdo, passa pela válvula bicúspide ou mitral, uma das que mais sofrem quando tem alguma patologia, porque ela lida com sangue oxigenado, certo? E vai para o ventrículo esquerdo. Atravessa a artéria aorta e essa artéria que vai para aqui para cima vai mandar o sangue oxigenado para cima e vai dobrar, fazer essa dobra para poder, aqui por trás, ela dobra, ela vem aqui por trás e aí vai mandar esse sangue rico em oxigênio para o restante do corpo. Então, repare. Eu sei que para quem não lembrava, ou melhor, na verdade, não é nem para quem não lembrava, para quem não sabia, ou melhor, para quem não aprendeu, é muito difícil com esse resumo acontecer a aprendizagem. Mas para quem aprendeu e estava esquecido, dá para relembrar com o que eu disse. Então, é importante que você saiba essa importância da fisiologia interna do coração, da necessidade que nós temos do oxigênio, da importância da fisiologia respiratória, como é que chama? Da influência do coração e dos pulmões. Então, está interligado sistema circulatório, sistema respiratório e sistema renal. Então, assim, o sistema circulatório tem como base o coração, que é quem vai bombear esse sangue, mas tem como coadjuvante os vasos. São os vasos, e eu sempre comparo esse sistema com a parte hidráulica de uma casa, em que você tem a bomba d'água, em que essa bomba d'água vai mandar para os vasos, que são os canos de água, e esses canos é que vão fazer a disseminação, o transporte da água nos canos e do sangue nos vasos, certo? Então, é um sistema muito que eu sempre digo, se você não tiver a condição de aprender toda a fisiologia de todos os sistemas, mas o circulatório aprenda, ainda dá tempo. Porque quando você aprende a fisiologia do sistema circulatório, você diminui a questão do, como é que se chama? Decorar, para poder entender determinadas patologias, determinadas cirurgias, a importância que é esse ou aquele procedimento médico ou de enfermagem. Então, é importante, ok? Vamos lá. O que é que a gente tem de pré-operatório para quem vai fazer uma cirurgia cardíaca? A gente já começa a entender, poxa, se o sistema circulatório está interligado com o respiratório, é óbvio que a questão da respiração é extremamente importante. Consequentemente, verificação dos sinais vitais é imprescindível. É o nosso carro-chefe para a gente detectar anormalidades. E para nós da enfermagem, essas questões é primordial, porque vocês vão ficar 24 horas, né? Ou melhor, o tempo todo
do seu trabalho, do seu contato, da sua assistência a esse paciente. Então, observando uma simples mudança nos movimentos respiratórios pode ser uma complicação cirúrgica. Então, é importante que você saiba disso. É importante que você faça uma anamnese profunda desse paciente, que no pré-operatório seja imprescindível que você conheça seu paciente antes da cirurgia para você detectar uma possível alteração. Se você não conhece seu paciente, se você não vê se está tudo bem com ele antes, qualquer alteração no pós você consegue detectar. Então, quais são os principais cuidados de pré-operatório? Explicar e orientar sobre a cirurgia. Geralmente o enfermeiro ou o médico é que faz isso. Mas não custa nada se você souber, se você dominar, porque tem isso, viu, gente? Não queira chegar junto do seu paciente falando difícil, sem ele entender nada e você jogando um monte de besteira fora. Existem coisas que a gente precisa estudar antes para poder você explicar. Então, você tem... Eu sempre quando eu tinha escola, eu orientava alguns supervisores que, se fosse possível, saber quais eram as cirurgias do dia seguinte e já posicionar, determinar aquele aluno, olha, amanhã vai ter uma mastectomia, é você que vai cuidar. Isso hoje, a mastectomia é amanhã. Obviamente que o aluno tem a oportunidade de quê? De estudar, de ver a questão do que é a mastectomia, nas causas que seu paciente teve para fazer a mastectomia, nos cuidados pré, trans e pós-operatórios, ou seja, tem condição de favorecer aquele aluno uma forma de estudar antes, né? De ver se ele tem algum tipo de medicação. Muitas vezes você não tem o contato para o pré-operatório. O contato de vocês vai ser muito mais do pós, porque o pré-operatório, os profissionais de lá do hospital, geralmente as cirurgias vão ser cedo, eles já preparam tudo antes. Então, muitas vezes, o horário que vocês chegam, claro que tem que ser, né? Ninguém vai dormir no hospital, nem vai chegar lá às 5 horas da manhã, mas os profissionais já deixam tudo prontinho. Então, muitas vezes, vocês não têm tanto contato assim. Mas no pós, sim. Então, explicar esse paciente do que é que vai ser. Mas aí a gente já sabe que o enfermeiro ou o médico já fez isso. Apoio psicológico, tanto para o paciente quanto para a família. Há essa necessidade pelo motivo que eu disse nesse instante. O paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele tem medo de morrer, certo? E você tem que deixar... Por isso que a visita do cirurgião é importante... A visita do enfermeiro é importante e a visita de vocês. Seu José, o senhor vai fazer uma cirurgia amanhã? É isso? A cirurgia de coração? É isso? Como é que tá? Ah, minha irmã, eu não estou conseguindo nem comer, nem dormir. Não faça assim não fica assim não. O cirurgião que vai, às vezes você nem conhece. O cirurgião que vai fazer a sua cirurgia, o seu procedimento, é excelente. Aqui as pessoas confiam muito nele, ele só faz esse tipo de cirurgia, certo? Então, assim, é importante que você tá lá no prontuário, muitas vezes é o nome do cirurgião, tá lá alguns comentários que você pode buscar junto aos profissionais que vocês não são de lá, você pode buscar isso com os profissionais ou com a própria supervisora, que muitas vezes o supervisor já é um supervisor que já tem assim o hábito de fazer estágio naquela instituição e vai passar para você uma série de informações sobre o cirurgião. Higienização rigorosa. Geralmente é o banho, né? Esse banho o paciente geralmente não é acamado, né? Mas se for, é você que vai dar o banho. Mas como geralmente não é, você simplesmente vai dar o sabonete, que é um sabonete geralmente específico, né? Para fazer uma antisepsia adequada. Você vai orientar, olha, o banho que o senhor vai ter agora é um banho, lave tudo direitinho, esfregue direitinho, principalmente na área daqui do tórax. Ô, gente, peraí, saiu aqui.
Você vai mostrar para ele a área do tórax, onde ele deve lavar, certo? Mais afinco, certo? Geralmente, essa higienização é feita depois da tricotomia. Então, é importante que você mencione a ele a área específica. Diga que lavar também os membros inferiores, a genitália, porque vai precisar provavelmente de colocar uma sonda vesical de demora, ou seja, a higienização é imprescindível e ele precisa entender isso, para ele não pensar que é um banho tradicional. Não, esse banho é o banho para você fazer a cirurgia. Olha, seu José, depois que você tomar o banho, não vai vestir a roupa que você está vestido, não. Uma roupa específica, limpa. Aí você já vai deixar tudo preparado, tudo direitinho, para que ele tome o banho e vista a roupa que ele vai subir para a cirurgia. Retirada de adornos e próteses, a gente já falou isso lá no início da disciplina, né? Adornos são as joias que ele tem, certo? O relógio, a aliança, a corrente, vai tudo colocar no saquinho, fazer uma relação, por isso que a gente chama arrolar, fazer uma lista do que você mandou ele guardar no saquinho, grampear ali e botar na mesinha de cabeceira dele, na cômoda. E as próteses são a prótese dentária. Perguntar a ele, inclusive, se ele faz uso de alguma prótese ou outra. Às vezes é um paciente que faz uma prótese óssea. E é importante que você saiba para poder mencionar para que o médico saiba. E se ele não souber, bem, aí ele tem que rezar, né? Tem que rezar, mas geralmente nos exames já mostram, né? Nas radiografias que se faz, já mostra e o próprio paciente já sabe, né? Porque ele vai fazer com toda certeza o uso do bisturi elétrico. E se ele tiver uma prótese artificial, metálica, pode ocasionar em sérios riscos, acidentes mecânicos como choque. Lavagem intestinal. Vai ser, não tem jeito. Essa lavagem depende muito da rotina do hospital, mas geralmente é na noite anterior, né? 8 a 12 horas antes da cirurgia se faz essa lavagem. A partir daí é jejum, não pode ter nada da ampola retal no intestino, porque ele vai tomar anestesia geral e se o esfíncter vai relaxar, pode sair conteúdo de fezes que estava lá retido. Então tem que ser muito bem feita. Por isso que quando você vai fazer, a gente já falou sobre lá atrás, né? Perguntar ao paciente, olha, o senhor vai no banheiro? Se não for, geralmente eles não são acamados, ele vai ter que ir no banheiro. Olha, quando o senhor for fazer cocô, o senhor preste atenção à quantidade para ver se foi uma quantidade boa, porque não pode. E se não fizer, o senhor me avise. Porque muitas vezes a alimentação dele, ele já disse que não está nem se alimentando direito. Então, provavelmente o conteúdo fecal vai ser menor. Mas você precisa ainda assim falar, porque se for necessário vai ter que ser feita uma outra lavagem intestinal para constatar que o intestino está limpo. Tricotomia extensa. Deixa eu ver se já está aqui na gravura. Ó, veja só. Eu coloquei, isso aí foi de um slide que eu peguei, porque eu não achei como eu queria a área para ser tricotomizada. Às vezes aparece, mas não é do jeitinho que eu quero, entendeu? Ó, repare que eu disse que a área, e essa daí não está nem tanto como eu quero. Mas olha, o que eu quero dizer é que a tricotomia, você vai pelar seu paciente. Tanto a parte, ó, daqui do pescoço, se ele tiver barba, vai tirar. Então, ele vai tirar toda essa estrutura, axila, meio de coxa e muitas vezes o médico vai chamar a atenção. No caso, se for uma ponte safena, você vai fazer coxa e perna e pé, tudo. Porque se vai ser tirada um vaso, você não sabe se o médico vai tirar da perna direita ou da perna esquerda, você faz das duas. Olha aqui, ó. Você tem aqui tudo isso aqui. Ele fica pelado e ele vai ter que saber disso. Olha, seu José, principalmente se for jovem, né? Que tem essa questão da vaidade. Olha, eu vou raspar seus pelos todos para cirurgia. Então, ele precisa ser avisado. E outra, da frente e das costas também, certo? O ideal é que faça frente e costas, ou seja, da região anterior do corpo e da posterior. Agora, costuma-se fazer também conforme a rotina do hospital.
Existem hospitais que não há necessidade, eles vão avisar, ó, não precisa fazer das costas, certo? Mas aí, como vocês são estágios, você vai perguntar à supervisora, ô professora, eu vou fazer, converse com ela. Viu? Porque depende muito da rotina e muitas vezes existem supervisores que têm técnicas diferentes ou por já estarem acostumados ao local que vocês estão estagiando, a rotina é outra. Mas pergunta, olha, foi passado para a gente que a tricotomia era para ser feita anterior e posterior, todo o tronco, axila, e os membros inferiores. Ela vai dizer, não, no caso dessa cirurgia não precisa não, porque o médico, não. Mas você vai fazer, com certeza, o tronco por inteiro e as pernas, pronto. Né? Não precisa fazer atrás. Mas isso, ela já está sabendo que você sabe que a tricotomia cardíaca ela é mais extensa, certo? Mas, conforme a rotina, ela vai possivelmente, talvez, possa mudar, certo? Pronto. Então, a tricotomia já foi. Instalação de sonda vesical de demora, isso também vai depender muito da rotina hospitalar, certo? Tanto essa sonda, ela pode ser instalada e que não são vocês que instalam a sonda vesical de demora. Vocês vão aprender como é que se instala, porque vocês é que vão auxiliar ao enfermeiro, certo? Mas não são vocês que instalam. Mas vocês vão aprender que muitas vezes essa sonda só é colocada lá em cima, no centro cirúrgico. Por quê? Porque depende do médico, certo? Depende, às vezes o próprio enfermeiro ele quer instalar, mas ele está lá em cima. E como lá é uma área asséptica, muitas vezes a instalação dessa sonda na enfermaria ou no quarto, ou no apartamento, você está ainda num ambiente que não é o mais adequado. Lá em cima é melhor. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer um procedimento asséptico em um local asséptico, às vezes a rotina do hospital faz essa instalação ainda só lá no centro cirúrgico. Então, o paciente sobe sem sonda e a sonda vai ser colocada lá. Isso você tem que avisar ele. Jejum, esse jejum, claro, evidentemente que não somos nós que determinamos, mas sim o médico, o cirurgião, paralelo com a nutricionista. Pronto, aí ele vai colocar no prontuário jejum de tantas horas. Então, você vai saber, jejum de 12 horas. Você já sabe que desde ontem, tal hora, que a nutricionista, se ela tiver uma folha no prontuário, ela vai anotar, senão ela vai fazer alguma observação no prontuário, numa folha específica, certo? Exames, todos os exames, você lembra que é um dos cuidados de enfermagem, pegar todos, ô, seu José, o senhor tem algum exame aí na gaveta? Cadê seus exames? Vai se pegar, se já não estiver no prontuário, às vezes o paciente se interna no dia da cirurgia, certo? E aí, por um motivo qualquer, ainda não foi anexado, juntado, na verdade, ao prontuário. Eles são vocês que vão fazer isso. Administrar medicação pré-anestésica prescrita, geralmente se faz no dia anterior ou horas antes, a depender do horário da cirurgia, certo? Geralmente não são vocês que fazem, é quem está no plantão. Orientar com relação ao trans e pós-operatório. Ou seja, tudo isso que eu estou passando para que vocês aprendam, para saber, para vocês terem um pós-operatório adequado, você vai também explicar para ele com a linguagem de fácil acesso e sem tanta profundidade. Ele só precisa saber que vai ser instalado nele, que ele vai ter acesso a um equipamento e que deve-se ter cuidado com esse equipamento. Ok? Vamos lá. Pós-operatório. Terminou a cirurgia, ele muitas vezes vai ficar lá, com certeza, ou numa semi-intensiva, ou no CRPA, até para depois voltar para enfermaria, né? E que muitas vezes vocês não vão ter acesso a esse CRPA. Então, deixar claro, até para vocês não encherem o saco da escola, certo? Nem sempre vocês vão ter acesso ao centro cirúrgico, e nem sempre vocês vão ter acesso ao CRPA. Vocês vão ver o paciente antes e vão ver o paciente depois, já na enfermaria, no quarto ou no apartamento, certo? Mas vocês aprendem tudo, porque depois que trabalhar, vocês vão ser treinados e aí sim vocês podem ter acesso.
E aí eu já oriento a vocês, se vocês tiverem a informação de algum tipo de curso, né, extenso ao curso normal de vocês, façam. Eu gosto muito de UTI, façam um curso de UTI. Né? Porque lá vocês vão aprender todos os procedimentos e vão ter os estágios. Certo? Então, no pós-operatório, se vocês tiverem acesso ao CRPA, vocês vão admitir esse paciente no CRPA. Mas, se não for no CRPA, na enfermaria, vocês vão admitir esse paciente na enfermaria. Paciente em pós-operatório imediato, lúcido e por aí vai. Eu até prometi a vocês uma anotação, modelo para vocês. Possivelmente amanhã a gente faça isso. Tomara que eu não esqueça, que eu lembrei agora também. Então, ficar atento à recuperação pós-anestésica. A gente sabe, isso vai acontecer lá, ele às vezes está entubado, né, para melhorar a questão da troca gasosa. Mas quando ele chega muitas vezes na sala, ele vem com a cânula de Guedel ainda, e você só sabe que ele está saindo da resposta anestésica quando ele bota para fora. E você tem que estar atento a isso, certo? Então você tem que ficar atento a essa recuperação. Ele vem às vezes em narcose para o quarto ainda, ou seja, narcose, ele está ainda com sono, está dormindo por causa do efeito anestésico. E ele vai ter que estar em uma posição, nós vimos inclusive a cama cirúrgica, que não deve ter travesseiro. É uma cama que vai ter um cobertor, porque por conta do efeito anestésico, o frio é algo constante, certo? Embaixo da cabeça, na hora que se faz o leito, a gente sabe que esse leito é feito, no momento que o paciente sobe para a cirurgia, você já deixa o leito pronto, conforme a rotina do hospital, certo? Mas você já deixa o leito pronto. E aí, o que acontece? Embaixo da cabeça tem uma toalhinha com dobras, porque esse paciente vai ficar com a cabeça lateralizada e ele pode ter episódios de vômitos por conta da anestesia. Então, tudo isso é normal. E você precisa estar atento, porque por conta disso, um vômito desse, se ele estiver com a cabeça em decúbito dorsal, com a cabeça para cima, ele pode vomitar e aspirar o vômito e morrer por asfixia, ou ter um edema pulmonar, ou ter um problema respiratório qualquer, e não é isso que você quer. Aí vai gerar uma complicação. Então, são técnicas que você tem que ter conhecimento para não ter complicações depois da cirurgia, ok? Avaliar nível de consciência, ele sai da narcose para seminarcose, ele está meio sonolento, meio com a língua meio que embolada, e aí eu não sei, ele não sabe se hoje é sábado, é domingo, se é segunda, se é terça. Você que tem que orientar, então você já sabe que ele está começando a seminarcose. Tem alguns que vêm na seminarcose extremamente afoito, agoniado, querendo arrancar tudo que tem nos braços. Por isso que você tem que orientar ele, mas mesmo ele orientado, ele ainda acordando, ele não tem noção. Então você tem que estar por perto, não é deixar ele ali e sair para fazer uma outra coisa, certo? Avaliar, não, sim, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Essa avaliação, na hora que você faz algumas perguntas, que você já vê que as respostas condizem com a realidade, como o nome dele, o dia, se ele sabe que dia é hoje, se ele sabe o que ele fez, tudo isso, o nível de consciência está sendo recobrado, certo? Ô, Sr. José, o senhor sabe que dia é hoje, Sr. José? O senhor sabe o que é que o senhor fez? Ele aí vai lhe respondendo devagar, pausa. E outra, não queira resposta papo, não. Demora um pouquinho. Até a linguagem dele meio embolada. Imagine quando você está no dentista que toma anestesia, para você falar não é dificultoso, para ele também. Só que a sua só mexeu com a área local e ele mexeu com o nível de consciência. Então tem que ter cuidado com isso e atenção e paciência. Avaliar o penso cirúrgico, né? Quando ele chega, é uma das primeiras coisas que você olha logo para ver se não está com sangramento, para ver o local, se o penso está limpo, se está seco, certo? Se na área, se ele tiver já acordado, se você tocando, ele sente alguma coisa, tocar de leve. Certo? Se tá, geralmente esses pensos, quem faz o primeiro curativo é o cirurgião
Ou, às vezes, ele vem, destampa, olha e manda o enfermeiro, ou o enfermeiro aí determina que você pode fazer. Ele já conhecendo o seu trabalho, sabendo que você sabe, ou se você está lá com o supervisor do lado, você também pode fazer caso a enfermeira, para você aprender a fazer um curativo cirúrgico. Avaliar drenos e sondas, bem como a venóclise, a gente já viu isso, né? Para ver se está drenando tudo direitinho, se não está com alguma área dessa sonda ou da venóclise comprimida, impedindo assim o transcurso da secreção ou da solução que está sendo drenada. Controle da dor, se houver. Não é que você vai controlar a dor, mas você vai tendo contato com o seu paciente, muitas vezes até pela fisionomia desse paciente, ele pode estar, sim, sentindo dor. E você tem que mencionar. Se ele já estiver falando, ele mesmo vai lhe dizer, ô doutora, eu estou sentindo uma dor aqui, como é essa dor? Aí você vai pesquisar junto com ele como é essa dor, porque você vai ter que, o médico vai lhe ô doutor, o paciente está reclamando de dor, como é essa dor? E ele não vai lá junto do paciente, não. Ah, não sei. Eu vou lá perguntar a ele, é isso que você vai fazer? Óbvio que não. Se ele está referindo a dor, você já faz toda a pesquisa junto com ele, certo? Se ele ainda não tiver, você vai estar com a fisionomia, certo? Mas você aí vai tentar ver se ele recobra a consciência ou você menciona a fisionomia, paciente com fisionomia aparentemente dolorosa. Certo? Então, quando você fala aparentemente, você não está dizendo que ele está com dor. Você está sugestionando que, por conta da aparência, às vezes franzir de uma testa, às vezes uma careta que ele fez, tudo isso, certo? Muitas vezes a dor não é no local da cirurgia, mas vamos supor, na ponte safena, é lá na perna, em que está fazendo um repuxo. Às vezes é na sonda, você tem que pesquisar. Monitorização rigorosa dos sinais vitais, sem comentário, não é? Se é uma área em que está mexendo com respiratório, com circulatório e com renal, os sinais vitais é importante, não é? Verificar a pressão arterial, a temperatura e o pulso, que é o reflexo dos batimentos cardíacos, ok? Oxigenação prescrita, se houver, às vezes ele já vem com oxigênio instalado e você tem que ficar atento, ou às vezes vai haver a necessidade de uma instalação de oxigênio, e aí o médico tem que prescrever, certo? Se já vier do centro cirúrgico, você vai observar, você vai acompanhar e fazer as anotações, se está lá com oxigenação de acordo com o que foi prescrito pelo médico. Mudança de decúbito é uma área muito sensível, é uma área que lhe transmite uma certa preocupação, mas a mudança de decúbito necessita, certo? Essa mudança pode ser limitada ou não, isso seria interessante que conversasse com o médico, né? Ele vai ficar nas primeiras 24 horas com toda certeza na mesma posição, mas logo depois das 24 horas em que as respostas começam a ser positivas, você já pode, inclusive, conversar com o médico nessa questão da mudança de decúbito. Não necessariamente ele está em decúbito dorsal e vai ficar de lado. Não, às vezes basta você colocar uma almofadazinha embaixo, já melhora bastante. Exercícios respiratórios e promoção de tosse. Isso para prevenir problemas pulmonares. Isso quem vai fazer é o fisioterapeuta. Mas se não tiver um fisioterapeuta naquele momento, né, conversa com a enfermeira da unidade para ver a possibilidade de fazer com que ele, no mínimo, estimule a tosse, né? Os exercícios inspirar pelo nariz, soltar pela boca, porque o que você quer é lá dentro promover a expansão e a retração dos pulmões. Porque se ele está deitado muito tempo na mesma posição, ele pode acontecer um acúmulo de líquido. A tosse é o nosso cão de guarda. A tosse vai fazer com que essas secreções sejam colocadas para fora. Se ele tiver com medo de tossir, você manda ele colocar a mão, né, no local da cirurgia, né, para poder dar a ele a motivação e a coragem de tossir. Não há necessidade de tossir para botar a traqueia para fora, né? Não precisa. Mas ele pode
né? Aos pouquinhos, mas isso o fisioterapeuta vai fazer. Olha, na nossa rede SUS, o que não falta é o pessoal da fisioterapia fazendo lá a mesma coisa que vocês estão fazendo lá na área de enfermagem, estágio. Balanço hídrico, ou seja, a quantidade de líquidos que ele ingeriu e a quantidade que estão sendo eliminados. Isso a nutricionista muitas vezes faz, né? Tranquilamente, mas aí não resta a menor dúvida que é bom você olhar até a anotação dela, certo? Ele está urinando satisfatoriamente, você só vai anotar e aí se está em uso de sonda vesical é bom porque lá está milimetrado, basta que você anote o que está lá escrito e aí quando enche você vai esvaziar a sonda vesical, né? A alimentação, se ele está aceitando ou não, essa questão da alimentação, quem vai funcionar é a nutrição, certo? Você só vai ver se ele está aceitando ou não. Isso é interessante que vocês vejam. Que muitas vezes coloca-se a comida lá na cabeceira da cama e não se observa se ele comeu. Às vezes até alguém da família que pegou e comeu, ele não quis. Aí a criatura da família tomou. E isso precisa ser pesquisado, porque você precisa informar aceitando a dieta de forma satisfatória, certo? Pronto. Então, esses aí são os cuidados básicos que vocês precisam ter com esse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Que quase toda, gente, é o mesmo procedimento. O local é um só, o perigo é o mesmo. Então, uma das mais frequentes é a ponte safena, que a gente já comentou aqui. Você tem, na verdade, aqui tem inclusive um nome que eu não conhecia, um outro nome que tem assim, também conhecida, só se for entre os médicos, porque eu nunca ouvi falar, BIPES, não sei nem se é assim a pronúncia, né? BIPES ou BIPES, mas acho que deve ser bypass cardíaco. Ou revascularização. Por que ele tem esse nome? Porque a vascularização, que é o sangue passando pelos vasos, está comprometida, e aí você vai revascularizar. Você vai fazer uma ponte para que esse curso do sangue que está comprometido comece a funcionar normalmente. Então, revascularização do miocárdio é um tipo de cirurgia cardíaca no qual um pedaço da veia safena na perna e é colocado no coração para transportar sangue desde a aorta até o músculo cardíaco. Lembre-se que o que eu falei que a aorta é a artéria que pega o sangue arterial, rico em oxigênio, e vai levar por todo o sangue que está comprometido. E aí, então, faz-se essa ponte. Aqui, a gravura. Olha aqui. Tira um pedaço da safena. A safena é um vaso extenso. Ele vai tirar um pedaço e aí depende do cirurgião. O tamanho e o local exato, certo? E qual é de que perna ele vai tirar, certo? Ele vai tirar um pedaço e vai fazer, olha aqui, ó, ele vai pegar, tira daqui, ó, ou melhor, tira daqui e vai, ó, aqui na aorta, certo? Ele vai pegar, na verdade, o vaso aqui está comprometido. Não sei se está dando para ver aqui, deixa eu botar aqui, ó, vaso comprometido aqui. Vindo pela aorta, ele vem por aqui, ó, vai chegar e vai passar por onde não tem por onde passar. Olha o cursor tá. Pronto, daqui para cá não tem como passar, porque aqui está comprometido. O que é que ele vai fazer? Vai colocar a ponte exatamente na aorta e vai no restante do vaso que vai levar para o restante do corpo. Entendeu? Então, isso na verdade é o que se chama ponte safena, que é algo muito comum, né? Principalmente quando se trata do infarto do miocárdio. Muitas vezes é por conta, da grande maioria é por conta disso. Olha aqui ainda, de novo, olha lá aqui, ó, na aorta, certo? Então, assim, são coisas que às vezes a gente ouve tanto falar e não sabe como é que acontece. Pode parecer um procedimento simples, né? Mas não dá. Ó, ela vem por aqui, ó, gente. Ó o cursor por trás, ó, e vai, ó, para cá. Entendeu? Então, são coisas que, repare que nessa área daqui, ela não tem sangue nenhum. Provavelmente,
A obstrução é exatamente em uma área aqui ou um pouco mais para baixo. O que eu quero é que vocês entendam. Ó, saiu daqui, entrou aqui. Né? E aí a gente fala, fez ponte safena, eu sou safenado. É isso daí. Em alguma área, né, do coração ficou comprometida e essa ponte foi feita. Uma outra cirurgia também muito utilizada é a troca de válvula, né? E válvula essa que pode ser em qualquer extensão do coração. Deixa eu voltar aqui rapidinho, peraí. Aqui. A gente fala muito aqui na válvula tricúspide, ela tem esse nome porque tem três partes, vamos assim chamar, e a mitral ou bicúspide, ela tem bi porque tem duas partes. Mas a gente esquece que no coração não tem só elas duas de válvula. Apesar de eu saber perfeitamente que a anatomia de vocês é perfeita. Mas você tem, para cada entrada de sangue, seja ela aqui, ó, da veia cava, da artéria pulmonar, da aorta, em cada início e saída dessas artérias, você tem válvula. Então é importante, porque senão não ia ter como controlar a entrada e a saída desse sangue. Então vamos lá, ó. Aqui foi só para lembrar que não tem só duas válvulas. Aqui. Isso aqui é uma válvula aberta, certo? Aqui é uma válvula fechada. Repare como ela faz. Ela fecha justinho. Mas por algum motivo qualquer, ela aqui está aberta. Na hora de fechar, olha o que é que acontece. Ela não fecha totalmente. É como se deixasse um pedacinho, mínimo que seja, né? Porque você sabe que esses batimentos que a gente ouve, chuapum, chuapum, esse bum, bum, é justamente o fechar das válvulas. Quem dá esse som de cachoeira e de batimento são as válvulas. E aí ela não consegue fechar de forma satisfatória, fazendo com que ou ela fechou para o sangue que estava em cima não passar, vai continuar passando. Ou depois que passou, ele vai voltar um pouquinho, porque ela tem um espaço que favorece a passagem do sangue em uma hora que não é para ter. Então, assim, é comum que isso aconteça. Quando é que acontece muito isso? Quem fuma, o fumante, quem fuma aí, que vai morrer mais cedo, graças a Deus, acontece muito isso. Eu estou dizendo isso porque eu vivenciei a troca de uma válvula, não assisti a cirurgia de perto, até porque eu nem intencionava em fazer enfermagem, certo? Mas, assim, os relatos, né, foram interessantes, mas, assim, foi trocada a válvula, é uma válvula artificial, certo? Deixa eu só dar essa introduçãozinha para passar para lá. Nos casos de doenças infecciosas, endocardite, pode ser a endocardite, geralmente é endocardite porque vocês sabem que o endocárdio é a camada mais interna do coração, certo? Ela é mais propensa a dar esses processos infecciosos. As doenças reumáticas, né, as febres reumáticas, e que debilitam e danificam o tecido da válvula mitral. Certo? É uma área em que ali pode haver um meio, como se fosse um meio de cultura, certo? Que não pode acontecer. Então, o tecido da válvula mitral, e ela eu disse que é a válvula que é mais agredida por ser exatamente na área que passa o sangue rico em oxigênio. A indicação inicial é a cirurgia da troca. Esta conduta independe da idade do paciente, certo? Até porque os vícios não acontecem só lá na frente. Possa ser que seja uma válvula que esteja desgastada, mas também por conta de problemas a nível de vícios, vamos assim dizer. Olha aqui. Aqui está dizendo que ó, tem uma válvula aórtica, tem uma válvula pulmonar. Eu nem tinha lembrado que eu tinha colocado essa gravura, né? A válvula tricúspide, a mitral, ou seja, existe. Aqui é para fazer o que eu imbecilmente voltei para mostrar. Está lhe dizendo que não existe só a válvula mitral e tricúspide. Entendeu? E a função da válvula é, como é que se chama? Favorecer esse dinamismo, controlar a passagem desse sangue. Passou, fecha, para encher lá em cima. Esvaziou embaixo, abre para passar. Então, esse controle quem vai fazer são as válvulas. Aqui,
uma prótese, né? É interessante que para uma pessoa que já viu, que já foi trocada a válvula, se você estiver perto do paciente que fez essa troca, ela aparece um tic-tac de um relógio. Você de junto, você não precisa nem colocar o ouvido em cima do tórax. Eu tô aqui, ele tá ali, você consegue ouvir o batimento cardíaco, certo? E não precisa nem avaliar que um paciente que fez uma troca de válvula, ele precisa constantemente fazer uma avaliação. Inicialmente é uma frequência menor, depois o próprio cardiologista vai espaçando. Essa válvula pode ser trocada novamente? Pode. Até porque se hábitos anteriores a essa troca não foram modificados, obviamente ele vai voltar para a sala, para a mesa cirúrgica. E ele precisa saber disso, né? No oba-oba, quem fuma, continua fumando. 3, 4, 5 maços, continua em miséria que você vai morrer. Tá bom? Então, aqui só foi para demonstrar uma prótese, a prótese mecânica, né? Ou seja, uma prótese de uma forma artificial mesmo, né? Sintética, vamos assim dizer. E uma prótese biológica, ou seja, usou tecidos mais orgânicos, vamos assim falar, certo? Ok? Esse foi o último slide, certo? Para vocês. Eu espero que a disciplina tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se porventura vocês aprenderam pelo menos 30% daquilo que eu tentei passar para vocês, pode ter certeza que eu já me dou por satisfeita, certo? Agora, o que é que não pode ficar de lado? É você deixar, vai fazer o estágio, pegue de novo as aulas, né? Ou pegue as apostilas, ou pesquise, não vá com aquilo que às vezes para você ir para a cirúrgica, só depois que você vai ver, geralmente, depois de clínica médica, então demora um pouquinho e possivelmente, naturalmente, vocês esquecem de algumas coisas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, vou mandar as cirurgias para vocês, tá bom?